Corinthians nunca perdeu pro Vasco na Copa do Brasil. E vai continuar não perdendo. E vai continuar não perdendo. Não é porque a estatística não entra em campo. É porque o que entra em campo, e você vai entender, é elenco, qualidade de cada um e qualidade e experiência de treinador em relação ao outro. Hoje não. Hoje não. Família, só pra vocês terem uma noção. É assim que o Thiagão vai ficar. Olha, isso vai acontecer. Tem que acontecer. É hoje. É o nosso dia. É o dia do Vasco. É o dia do vascaíno. Que festa, que isso, que aquilo. Não, hoje é o nosso dia. Eu venho falando isso com vocês, né? E eu tava até vendo um comentário aqui no vídeo, e ele falou exatamente isso. Eu falei, Thiagão, eu tô como você, irmão. Tô sentindo uma coisa boa, uma energia positiva, né? E é isso, exatamente isso que eu tô sentindo. Eu tô nervoso, eu tô ansioso, o coração tá acelerado, eu não consigo brincar com a minha filha, eu não consigo prestar atenção em nada. Eu só tô com a cabeça lá. Eu tô com a cabeça no jogo, eu tô com a cabeça no Maracanã, eu tô pensando somente nisso, família vascaína. Mas esse sentimento tá aqui no meu coração. Um sentimento muito forte de paz, de gratidão, de amor, e que a gente vai conseguir o título hoje. Contra retrospecto, contra histórico, contra tudo e contra todos. Porque o vascaíno merece, você merece, o Thiagão merece, o Vasco merece, o presidente do Vasco merece. É a nossa virada de chave. É a nossa virada de chave. E a gente vem falando isso, né? Que roteiro. Logo contra eles. Contra esse time que em vários momentos o Vasco perdeu, o Vasco foi eliminado. E claro, a gente não pode deixar de comentar que nas últimas três eliminações, a gente pode colocar assim, o Vasco foi prejudicado. O Vasco foi muito prejudicado. Então hoje não. Elias Júnior, hoje não. Hoje ninguém vai atrapalhar. Ninguém. Ninguém pode tirar isso do Vasco. Ninguém vai tirar isso do Vasco. Como foi nesses últimos confrontos aí de mata-mata, família vascaína. Fé. Fé. Vamos acreditar. Pensamento positivo, tá? Thiagão, você falou que não ia aparecer aqui, irmão. Mas assim, família, eu sou muito supersticioso. Lloyd Augusto, 22. E nos últimos jogos eu gravei 2 vídeos, né? Gravei 2 vídeos contra o Flucê, os 2 jogos. Gravei 2 vídeos contra o Corinthians. E tô aqui, né, pra gravar o nosso segundo vídeo, aquele esquenta, e quando o Elias Júnior apareceu, eu falei, é a deixa, né? É a deixa para trazer uma energia positiva e falar também de um cara que eu entendo que foi muito questionado, muito criticado, foi realmente uma relação de amor e ódio com ele nessa temporada, mas não dá para negar que ele tem o perfil, que ele tem a energia, que ele tem as ideias, né? Claro, buscando esse equilíbrio. A gente vai trocar até uma ideia sobre o que o Elias Júnior vai falar, e ele está totalmente equivocado no dia de hoje, né? Ele está errado, vai estar errado novamente, que é sobre o Fernando Diniz, família vascaína. Tava vendo aqui uma estatística, né, que o Fernando Diniz disputou 4 decisões no Maracanã, e ele levou as 4. Vai levar hoje de novo, e vai levar hoje também, tá, família vascaína? Então, superstição, Lloyd Augusto, momento 22, trocar uma ideia aqui com vocês. Ó, como é que eu fico? Fica, né, uma coisa difícil, família, é difícil, mas estou mantendo o que eu fiz nos últimos jogos e o Vasco conquistou, né, o objetivo. E assim, como é que é bom conversar com vocês, né, que eu vejo muita gente repetindo as mesmas coisas, né, é a mesma camisa, é a mesma sunga freada como o Thiagão, é o mesmo jeito, dormir da mesma forma, é isso, é aquilo, sei lá, é uma forma de confortar o nosso coração, mas é isso. No final desse domingão, né, tava até comentando isso com a minha esposa, né, ontem isso, lá para as 10 horas eu falei, nesse momento, amanhã, vamos, família, vamos. Se você tá chegando por aqui agora, meu nome é Thiago, esse é o canal Vasco em Família, dá essa força aí, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, hypa o vídeo e vamos juntos trocar uma ideia pra gente fazer esse esquenta e aí só aparecer aqui novamente, se Deus quiser, né? Ele sabe que a gente merece demais, abençoe os jogadores do Vasco, a torcida do Vasco, essa festa que vai acontecer hoje no Maracanã, feita, preparada com muito carinho, né? A gente viu os vídeos aí da Força Jovem,
A gente vem de um período muito difícil, muito complicado, mas apareceu um vascaíno, e eu sempre falei isso aqui, o Vasco com um pouquinho de carinho, com um pouco de respeito, bateu na semifinal no ano passado, quem diria, e hoje uma decisão. Então, assim, muito obrigado ao presidente Pedrinho, e ele merece, cara, essa conquista, assim como você, como o Thiagão e todo vascaíno desse mundo de, meu Deus, família. Deixa eu trazer esses cortes aqui do Elias Júnior, e aí a gente vem, né, para finalizar essa resenha. Se liga só. Júnior, O a gente vai lobo fazer perde isso. o pelo, mas não perde o vício. Não adianta. Hoje ele volta e aí vai querer marcar alto o tempo inteiro, vai querer trocar a bola na horizontal e um zagueiro vai perder a bola e aí o Corinthians ali com o Yuri Alberto vai acabar pegando essa bola e vai fazer o gol. É isso. Eu imagino o seguinte, o Diniz já se beliscou no primeiro jogo. Já se beliscou, já sofreu, porque o time dele não foi a imagem do que é o dinizismo, não foi. E por isso foi tão bem. Nesse segundo jogo, ele vai querer ser mais propositor, ele vai querer ser mais marcador, alto, ele vai correr mais riscos do que correu no primeiro, e aí acho que o time do Corinthians tem uma chance. Família, assim, como eu disse, né, o Fernando Diniz é uma relação de amor e ódio, né, o torcedor do Vasco com ele, porque eu acho que todo mundo vai concordar, claro, com um time mais qualificado em comparação a anos anteriores, mas com o Fernando Diniz, o Vasco teve as melhores atuações dos últimos 10, 15 anos, né? O Vasco jogou bola, o Vasco deu gosto de ver em alguns momentos, um time criativo, um time que não fez um gol e bumbum lá atrás, né? Santos, Fortaleza, Internacional, entre outros jogos, né? Que o Vasco conseguiu ser Vasco. E há muito tempo que a gente não assistia isso, né? Então, com o Fernando Diniz, realmente o Vasco entregou esse gostinho pro torcedor. Só que em outros momentos, às vezes por o lado 22, a loucura, né? Não querer olhar ali para, ajustar o time, olhando os conceitos de jogo dele e esquecendo um pouco o que o time necessitava naquele momento, entendendo o contexto do jogo, olhando para o adversário, o Vasco em vários momentos perdeu, né? E eu acho que o Campeonato Brasileiro teve sim erros individuais, o Vasco foi o time que mais errou, né? Nesse quesito, no individual, mas teve muitos erros do Fernando Diniz. E é uma questão que ele vai ter que ajustar ao longo da carreira dele, né? Pontos corridos, sabe? Pontos corridos, eu acredito que o Diniz ele tem que trabalhar esse lado e equilibrar mais o time. Não dá pra buscar o resultado como um louco, não dá pra fazer mudanças, volante, atacante, muda, lateral na zaga. Não, esquece isso, cara. Esquece isso. Eu acho que você tem que entender o contexto de cada jogo, O que não dá pra falar do Fernando Diniz na Copa do Brasil. Não dá. Na Copa do Brasil, não dá pra falar que o Diniz é 22. Não dá pra falar que o Diniz é Lloyd Augusto. Por isso que o Elias Júnior está errado. E vai errar novamente no dia de hoje. Porque o Vasco, mesmo com todas as dificuldades diante do Botafogo, sem os reforços, né? O Vasco competiu, o Vasco foi equilibrado e o Vasco passou. O Vasco contra o Flucê, já com os reforços, já com um time mais qualificado, mais equilibrado, foi melhor no primeiro confronto e com a coragem que o Diniz passa para esses jogadores, buscou ali o segundo gol. E no segundo confronto também. Família, você acompanha o Vasco assim como eu. Na sua carreira de torcedor ao longo desses últimos anos, você sabe que em diversos momentos o Vasco sente esse momento de pressão, o Vasco deixa de jogar. E não foi o caso contra o Fluminense. Não foi. O Vasco foi melhor. O Fábio salvou eles. O Vasco poderia ter saído ali do Maracanã com um placar tranquilo. Com 3, com 4. E classificar sem as penalidades. Mas tem disso, né? O goleiro fez uma excelente partida, talvez a melhor dele, aí nesse ano de 2025, e salvou o Fluminense em diversas vezes. Mas isso, mérito, claro, dos jogadores, do presidente que qualificou o time, mais a ideia de jogo do Fernando Diniz. Então, no dia de hoje, eu não acredito num Vasco desequilibrado, num Vasco Lloyd Augusto, um Vasco 22 atacando sem pensar em nada. Não existe isso, não tem essa necessidade. O Vasco vai ter a coragem do Fernando Diniz, mas vai ter o equilíbrio pela tensão do jogo. O Vasco precisa se defender bem. E o Diniz é um cara estudioso. Ele mostrou isso nesse jogo contra o Corinthians. Por mais que a mídia, né, corintiana, né, eu acho que é isso, né? Não dá pra gente generalizar, não. Tem a mídia corintiana, né? Assim como tem a Fla Press aqui, tem a mídia corintiana, que tirou totalmente os méritos do Vasco naquele confronto ali. O Corinthians não quis jogar, o Corinthians não fez isso, o Corinthians não dividiu, o Corinthians não fez aquilo. E isso não existe. Porque o Corinthians, assim como o Vasco no Campeonato Brasileiro, 13º, 14º, o Corinthians lá contra o Cruzeiro venceu. Venceu. E, claro, é isso que importa.
Hoje, se o Thiagão tiver o poder de escolher, Thiago, você quer que o Vasco jogue bem, aula de futebol e não conquiste o título? Ou o Corinthians, né, amasse, só dando eles posse de bola, mas vai lá, o Vasco acha um gol e é campeão? Não precisa nem perguntar. Porque foi isso que aconteceu. O Corinthians não jogou. Esse cenário que a galera coloca, que o Corinthians amassou, que o Corinthians jogou bola lá contra o Cruzeiro, é mentiroso. Isso é mentiroso. E o Corinthians jogou realmente um bom segundo tempo, parte do segundo tempo, né, contra o Cruzeiro, mas perdeu. Não conseguiu vencer. Então o Diniz teve muitos méritos de analisar, né, as saídas, as jogadas do Corinthians. Os jogadores fizeram uma partida, principalmente no meio-campo, Barros e Thiago Mendes, de leitura, de dividir, de preencher espaço. Então o Diniz, ou Elias Júnior, você tem que diferenciar. Você tem que fazer essa separação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil do Diniz é totalmente diferente do Campeonato Brasileiro, né? Em vários momentos ele olhou primeiro para o equilíbrio do time. Então hoje o Vasco vai ser um time equilibrado, um time forte mentalmente e um time que vai conquistar esse título dentro dos 90 minutos, família vascaína. Hoje o Vasco tem que vencer o Corinthians. A nossa virada de chave, ela passa por isso, por uma vitória, no tempo normal. Vamos comemorar esse título com uma vitória do Vasco. E vamos sim exaltar o trabalho do Fernando Diniz, pelo menos nessa Copa do Brasil. Porque sim, é um bom trabalho. É um bom trabalho. Família, e aí eu vou finalizar assim, né, trazendo boas energias aqui. Eu tava até vendo os caras que eu sigo, influenciadores também, destacando, né, aquele jogo do Roberto Dinamite, quando ele volta pro futebol brasileiro, pro Vasco, e tem uma grande atuação no Maracanã contra o Corinthians, tá aqui, né, por Roberto. O dia em que Dinamite voltou ao Vasco e detonou o Corinthians no Maracanã, família. Eu coloquei um vídeo mais cedo, um vídeo bem emocionante, né, de um vascaíno. Cara, que vídeo legal. Se você não assistiu, vai lá. De repente você até assistiu em outra rede social, mas, né, tem aquele vídeo que viralizou nesse ano do Roberto, né, dando conselhos ali para o Ryan, e ele cita também isso, né, dos jogadores da base do Vasco. É o Coutinho que voltou para isso, para viver isso, para ajudar hoje, para ser decisivo hoje. O Ryan, que é vascaíno, é um torcedor dentro de campo, ele merece, ele vai ser protagonista e vai nos ajudar a conquistar esse título no dia de hoje. Então são muitas coisas, família, muitas coisas que me fazem ter esse sentimento de... Eu não sei explicar, cara, eu não sei a palavra exata, eu não sou muito bom nisso, mas é um sentimento que é de confiança, de acreditar que no final desse dia nós vamos estar aqui comemorando, chorando, agradecendo por tudo que a gente passou e, cara, sendo feliz. Só isso, né? Eu não preciso ficar encontrando aqui palavras, né? A gente só quer ser feliz. A gente merece ser feliz. Porque em vários momentos de dificuldade, né, o torcedor... Cara, a gente pode dizer que a gente inventou, né, uma felicidade. Para nossa... grandeza, ela não diminui nunca. O torcedor fez isso. O torcedor fez isso com o Vasco, porque o Vasco incomoda. O Vasco incomoda muito. Incomoda por causa do seu torcedor. Então, chegou o momento do campo valorizar a torcida. O campo entregar para a torcida. O campo, os jogadores, toma. Agora vocês podem tremer o mundo. Família, eu, assim, até contando uma coisa pra vocês que eu acho engraçado, né? Tem um parceiro meu que... de infância, assim, ele torce pro bairro. E eu não falo com ele já tem um tempo. Já tem um tempo, assim, né? Não tenho contato com ele. Muito tempo. Mas ontem ele me mandou um vídeo. Ele me mandou um vídeo provocando. E aí eu mandei um áudio pra ele, eu falei, cara, olha como vocês são irrelevantes. Botafogo viveu o que viveu no ano passado, eu sei quem, mas dentro da minha casa. Eu não fui pra casa de ninguém, eu não mandei mensagem pra ninguém, eu não fiquei perturbando ninguém, porque o Botafogo é irrelevante. O Botafogo é irrelevante. E o cara me manda mensagem, um outro primo meu brotou lá em casa depois de 500 anos, porque eles não querem a felicidade do Vasco. Eles não querem, eles sabem que o Vasco é... que o torcedor é... Então, por tudo isso, família, por tudo isso, vai acontecer hoje a nossa conquista. Tem que acontecer hoje a nossa conquista. E aí, família, é só para manter aqui a minha superstição, terminar com a provável escalação, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Martínez e Maicon, Bidon, Depay e Yuri Alberto. Vascão, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues. Cauã Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan.
Luiz, eu tô confiante, eu acredito no trabalho, eu acredito no Vasco, e eu acho que o Vasco tem todas as ferramentas, torcida, festa, apoio, time, Diniz, Pedrinho, jogadores, ambiente, ano do milagre, tchê. O Vasco, quando empata o primeiro confronto, consegue o objetivo no segundo, na Copa do Brasil. Então tem muita coisa pra gente, né, se agarrar e confiar. Vai dar certo. Fui, família.